Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na nossa profissão de fé, a profissão de fé cristã, que é a primeira grande parte do Catecismo. Dentro dessa profissão de fé, estamos estudando os símbolos da fé. E o nosso símbolo da fé, evidentemente, é o que nós acreditamos como nossa doutrina, então é o nosso credo. Estamos estudando, então, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a pessoa do Verbo de Deus que foi encarnado. Estamos estudando aí a encarnação do Verbo. Hoje vamos entrar no número 467, mas é continuação do que diz a doutrina católica, então, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida pela sua pessoa divina de Filho de Deus. Então, monofisista é uma heresia que surgiu aí no começo da igreja, não tanto no começo, mas lá no século IV já. Eles diziam então que só poderia ter uma natureza em Cristo, ou a natureza divina ou a natureza humana. Mas o que eles acreditavam mesmo é que não existia mais natureza humana em Cristo, porque a natureza divina tinha então tomado conta todo o corpo de Cristo e, portanto, ele não era homem. Bem, aí o Quarto Concílio Ecumênico de Calcedônia, que foi realizado no ano de 451, já no século V, bem na metade do século V, né? Ele vai confrontar, então, essa heresia monofisista. O que diz aí o Concílio de Calcedônia? Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar que um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de uma alma racional e de um corpo. Ele é consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e é consubstancial a nós, segundo a humanidade. Semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, como está em Hebreus 4,15. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. E nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Hipóstase é uma palavra que veio do grego, né, que quer dizer pessoa. Bem, então o Concílio de Calcedônia, o Quarto Concílio Ecumênico, né, que foi feito em Calcedônia, então eles declararam isso, né, que Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, enquanto em suas substâncias. Quer dizer, enquanto suas naturezas, é a mesma coisa. Substância ou natureza, né? Então, em Jesus tinha substância ou natureza divina e tinha também a substância, a natureza humana.
Ok? Então ele era verdadeiro Deus, sim, e verdadeiro homem. Então isso daí foi declarado nesse quarto concílio de Calcedônia, né, afirmando com clareza, com perfeição, para todos que quisessem saber ou que já discutiam isso, ou que eram contra isso, enfim. A santa doutrina católica, então, ela anuncia corajosamente e verdadeiramente essa grande graça de Deus, né? Que nós chegamos, então, a compreender isso. Depois do concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, o quinto concílio ecumênico, que foi em Constantinopla, já no século VI, em 553, então depois de 100 anos do concílio de Calcedônia, né? Confessou a propósito de Cristo. Então, que concílio agora, quinto concílio em Constantinopla, que ele vai confessar referente a Cristo? Não há senão uma única hipóstase ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um da Trindade, ok? Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e inclusive a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. Bem, por que isso? Porque então uma outra heresia que estava surgindo aí, dizia então que ele era uma espécie de sujeito pessoal, uma espécie, mas não era uma pessoa. Não era uma espécie de sujeito pessoal. Ok? Então, quer dizer, as pessoas discordando do que a igreja ensinava, ou tentando explicar de uma outra forma, ou de uma forma muito racional, então elas cometiam esses deslizes, esses erros doutrinais. A igreja, claro, como mãe e mestra, ela tem que ensinar e educar seus filhos na fé. Por isso, então, que no concílio de Constantinopla, em 553, houve a necessidade, então, de reafirmar o que já tinham falado em Calcedônia, não é? Mas agora, reafirmar, eu digo assim, de uma outra forma, referente àquela heresia que havia surgido aí na igreja. Bem, a igreja confessa, assim, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão. E isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Quer dizer, ele é nosso irmão na carne e é nosso Deus, ou melhor dizendo, e é nosso Deus em sua divindade, e é nosso Senhor em sua divindade. Então vou repetir. Ele é nosso irmão segundo a carne e ele é nosso Senhor segundo sua divindade. Então nós não podemos dizer que em Cristo tem duas pessoas. Uma pessoa, como ele é nosso irmão, ele é uma pessoa humana. E como Senhor, ele é uma pessoa divina. Não, isso nós não podemos admitir. Nós temos que entender que em Cristo existe uma só pessoa, mas com duas naturezas. Ok? Vamos lá. A igreja ainda continua, né? Ele aqui no concílio aqui de Constantinopla. Ele permaneceu o que era, quer dizer, ele era Deus, e assumiu o que não era. Isso é cantado na liturgia romana. Exatamente, liturgia romana. Antífona das laudes do dia 1º de janeiro, na liturgia romana, então, é cantada essas laudes, esses hinos ao Senhor. Ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. E a liturgia de São João Crisóstomo,
você conhece, né? Crisóstomo, São João, é um pregador famoso da Igreja Católica. O nome dele era João, sim, mas não é o João Evangelista, né? O João do Evangelho, não. É uma outra pessoa que teve o mesmo nome. Então, São João, Crisóstomo era o apelido dele. Crisóstomo é um apelido, uma palavra grega, que quer dizer boca de ouro. Crisos é ouro. Tomo é boca, né? Então, boca de ouro. Por isso que temos aí o hipopótamo, né? Hipo quer dizer grande, e tomo boca, né? Boca grande. Então, esse daqui era chamado de Crisóstomo, boca de ouro, porque saíam só riquezas da boca dele quando ele falava das coisas de Deus, quando ele pregava, quando ele ensinava. Então, só saíam riquezas, só maravilhas. Por isso que apelidaram ele de boca de ouro, né? Então, esse São João Crisóstomo dizia na sua liturgia: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes pela nossa salvação encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado, ó Cristo Deus. Olha o nome que ele fala, ó Cristo Deus, que pela vossa morte esmagastes a morte. Sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. Ok? Então isso faz parte da liturgia aí de São João Crisóstomo, né? Agora vem no número 470, que é a partir do número 470, vem aqui um subtítulo que diz assim: de que maneira o Filho de Deus é homem? De que maneira o Filho de Deus é homem? Então vamos lá. Uma vez que na união misteriosa da encarnação a natureza humana foi assumida, não foi aniquilada. A Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com as suas operações de inteligência e vontade e a do corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, teve de lembrar, cada vez que a natureza humana de Cristo pertence impróprio à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do um da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade o seu próprio modo de existir pessoal na Trindade. Assim, na sua alma como no seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. Para entender melhor, tem aqui uma citação da Gaudium et Spes, né, dos documentos maravilhosos aí do Concílio Vaticano II, que diz assim: o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano, nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então aí está. De que maneira o Filho de Deus é homem? De que maneira? Sempre lembrando que quando o Filho de Deus veio e assumiu a carne, ele não deixou de ser Deus. Mas, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, e já estudamos isso, só vou lembrar você, ele se esvaziou de sua divindade. O que é esvaziar? É não usar do seu poder divino. Ele não deixou de ser Deus. Ele é um da Trindade. E assim que ele assumiu essa carne, assumiu a carne humana, como sendo um da Trindade. Ele nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Só não usou do seu poder. Então, quando São Paulo fala que ele sofre suas kenosis,
por exemplo, que seu aniquilamento, seu rebaixamento, sua humilhação, seu esvaziamento. Quando São Paulo afirma isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele não está dizendo que o Filho de Deus deixou de ser Deus. Não. Ele só não usou de sua igualdade com Deus. Mas ele assumiu, sim, uma razão humana. Ele pensou como homem e não deixou de ser Deus. Ele pensou como homem, agiu como ser humano, teve vontades como ser humano. Qualquer ser humano tem. Jesus teve as mesmas vontades que você tem, ele teve também. Vontade de desistir, vontade de ficar nervoso, vontade de brigar com os outros. Ele teve essas vontades, teve vontade sim, só que ele nunca cedeu a essas vontades. Então isso nós temos que aprender com Jesus. Aprender a sermos firmes nas nossas decisões. Quando vem o desejo no nosso coração de fazer alguma coisa errada, nós devemos nos manter firmes como Cristo se manteve. Por exemplo, o demônio tentou Jesus 40 dias e 40 noites, mas com toda espécie de tentação. Toda espécie. As mesmas tentações que vêm até nós. As mesmas. O que acontece de diferente conosco e com Jesus é que muitas vezes nós cedemos às tentações de Satanás. As tentações do nosso desejo, nossa vontade, da carne. E Jesus não cedeu, aí que está. Por isso que ele nunca pecou. Então a diferença entre Jesus e nós é que ele nunca pecou e nós pecamos. Por pensamentos, por palavras e por obras. Jesus nunca pecou por nada disso. Mas ele tinha uma mente humana, uma alma racional humana. Sim, claro que tinha. O pensamento humano. Claro que tinha. Senão ele não poderia ser homem. Ele não poderia assumir a natureza humana por completo. Não poderia. Ele tinha que assumir a natureza humana por completo. Para morrer como homem na cruz. E não podia perder a sua divindade para também morrer como Deus na cruz. Aí que está. Jesus morre como Deus e como homem na cruz. Sim, verdadeiramente o nosso Deus morre na cruz. Mas o nosso Deus é feito de 3 pessoas. Se ele fosse feito de uma pessoa só, como é que ele iria ressuscitar? Mas, assim é o nosso Deus, 3 pessoas. Então aí sim, pela vontade do Pai, pelo desejo do Pai, o Espírito Santo ressuscita Jesus que estava mortinho, como Deus e como homem. Ah, mas muita gente diz que o Jesus ressuscitou sozinho. Bem, não tinha como Jesus ressuscitar sozinho, não tinha como. Porque ele morreu como Deus e como homem. Então, como Deus, se ele estava morto, como queria ressuscitar a ele mesmo? Se ele estava morto. Então, ele precisou, sim, claro, do Espírito Santo, que é o Senhor da vida. Mas, então, de que maneira o Filho de Deus é homem? Desta maneira, ele não assume, ele não usa a sua divindade, mas não deixa de ser Deus. Mas ele assume totalmente a natureza humana, inclusive uma razão humana, para pensar como o ser humano pensava. Para entender as dores do ser humano, para entender as falhas do ser humano, para entender que o ser humano ele sofre muito nas tentações. Ele passou por tudo isso, ele passou por todas as provações que você passa, que eu passo, ele passou por todas as tentações que você passa e eu passo. A única diferença entre nós e Jesus é que ele nunca cedeu às tentações. Ele usava toda a força do Espírito Santo que estava nele. Sim, porque veja, perceba no Evangelho, querido irmão, querida irmã, que só a partir do momento em que ele foi batizado no Rio Jordão, em que desceu o Espírito Santo sobre ele, imediatamente, diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo o levou para ser tentado por Satanás no deserto,
40 dias e 40 noites. Mas só aí, quando ele estava cheio do Espírito Santo, antes o demônio nunca veio tentar Jesus. Nunca veio. Agora, a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que ele veio cumprir até então, ele era um jovem aí como qualquer outro, trabalhador, trabalhava com seu pai, estudou a lei judaica. Ele era um judeu por excelência também. Ele foi batizado, ele foi circuncidado ao 8º dia, como todo judeu. Frequentava a sinagoga. Diz a palavra de Deus que ele fazia as leituras na sinagoga, cantava os salmos. Jesus era um cantor de salmos. Você imagina Jesus cantando o salmo? Que maravilha! Que maravilha você chegar no céu e falar: Jesus, dá para o senhor cantar um salmo aí para nós? Que tal, né? Então, Jesus cantava o salmo, querido irmão, querida irmã. Ajudava o pai dele na marcenaria, ajudava a mãe. Brincava com seus amigos, com seus parentes. Uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Mas a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, sim, aí ele foi tentado por Satanás. E não sucumbiu às tentações de Satanás. Bem, vamos lá. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Vamos ver como é que é isso. Número 471. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Vamos lá. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo, quer dizer, o Filho de Deus divino, né, havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas da sua existência, no espaço e no tempo, como qualquer outra pessoa. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde querer crescer em sabedoria, em estatura e em graça, como está narrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52. E também informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Isto correspondia à realidade do seu rebaixamento voluntário na condição de escravo. Como nós já acabamos de falar aí, que está em Filipenses 2. Seu rebaixamento é a sua kenosis, não é? Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesmo, mas pela sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo que cabe a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem do seu Pai. O Filho mostrava também no seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Pela sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude das ciências dos desígnios eternos que viera a revelar. O que ele reconhece desconhecer neste campo, declara a lures não se sua missão revelá-lo. Então eu vou repetir essa última frase aqui. O que ele reconhece desconhecer nesse campo, que muitas vezes ele fala, isso o Filho do Homem não sabe, né? Quando Deus
vai enviar o filho de volta. Isso aí não cabe ao filho, o filho não sabe. Então, ele não sabe, isso cabe somente ao pai. E a quem o pai quiser revelá-lo. Então, ele dizia essas coisas. Mas ele tinha em si, na sua pessoa, na sua personalidade, ele tinha esse conhecimento da sua missão aqui na Terra. Então, ele tinha o conhecimento da verdade. Que na sua pessoa divina ele teve, né? Então ele tinha conhecimento dessa verdade, tudo que ele tinha que fazer aqui, e do seu entendimento do Pai do céu. Isso ele tinha, perfeitamente. Coisa que os homens não tinham claramente isso, mas Cristo tinha. Ele falava muitas vezes desse Pai do céu, que tudo que ele ouviu do Pai, ele veio falar aqui. Tudo que o Pai revelou para ele, ele veio revelar para nós também. E que esse Pai que é dele seria também o nosso Pai. Tanto é que ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Então ele tinha aí sim, como afirma aqui a doutrina católica, ele tinha esse conhecimento da missão que ele veio fazer e do conhecimento do Pai. Ele tinha sim, mas foi dada a ele uma razão, uma mente humana, para pensar também como homem, embora soubesse da sua condição divina, de que ele era Deus também, ele sabia disso, evidentemente, claro, e sabia de onde ele veio e para o que ele veio, para fazer o quê. Tudo isso ele sabia sim, mas ele teve que pensar como homem, agir como homem, porque senão ele não poderia dizer para você e para mim, segue-me. Não poderia. Se ele agisse somente como Deus, jamais ele poderia dizer para você, amigo, vem e segue-me. Porque você não é Deus, nem eu. Então, nós dois poderíamos responder a Jesus, viu, o Senhor é Deus, o Senhor não é homem, o Senhor é Deus, então como é que o Senhor está chamando a gente para segui-lo? Eu não sou Deus. Mas como ele é homem, então tudo que ele fez é possível nós fazermos também. E é isso que ele espera de nós, que nós possamos realizar tudo que ele realizou. Bem, nosso próximo encontro então, querido irmão, querida irmã, vamos entender a vontade humana de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, o coração do Verbo encarnado. Vamos estudar estas coisas no nosso próximo encontro. Então, vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude na nossa firmeza de estudar, de estarmos aqui juntos, né, para podermos crescer cada vez mais na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.